O desafio escolhido foi: como podemos reduzir as filas nos caixas com a utilização de dispositivos mobile? Este desafio foi escolhido pela relevância atual, integração de tecnologia, estímulo à criatividade, aplicação prática de conhecimentos e consciência empreendedora. Essa proposta, ela nos permite abordar um problema real, aplicando os conceitos teóricos e promovendo habilidades práticas e inovadoras. Além disso, cada vez mais, o dia a dia das pessoas se torna mais dinâmico e cheio de atividades, onde muitas pessoas se queixam de falta de tempo e desejam ter algumas horas a mais no seu dia. Esse desejo não é possível de ser realizado, mas utilizando a tecnologia como aliada, podemos otimizar atividades que são indispensáveis no dia a dia e utilizar o tempo economizado para descansar, aproveitar a família ou até mesmo realizar outras atividades. Descrição da solução. Como ela vai funcionar para o cliente? A SmartQueue é uma solução inovadora baseada em um aplicativo mobile, que tem como objetivo utilizar os dados da quantidade de produtos dentro de carrinhos de supermercado como base para o cálculo de tempo de espera nas filas dos caixas, onde, dessa forma, as pessoas poderão saber qual a fila com menor tempo de espera e direcioná-las para as mesmas, otimizando o tempo de espera e melhorando a eficiência nas operações de checkout em lojas varejistas. O primeiro passo para a experiência do cliente é o download do aplicativo. Ele vai fazer o aplicativo gratuito na loja de aplicativos padrão do seu dispositivo mobile. Após isso, será o cadastro e login. O cliente realiza um cadastro simples no aplicativo, incluindo informações básicas como nome e e-mail, e após o cadastro, ele faz login na plataforma. Posteriormente, ele começará o escaneamento do carrinho. Cada carrinho do supermercado receberá um QR Code que deverá ser lido no aplicativo pelo cliente antes de começar as compras para que se tenha um controle do sistema. Após isso, vai ter o escaneamento dos produtos. Ao entrar na loja, o cliente utiliza a função de escaneamento do aplicativo para ler os códigos de barra dos produtos que deseja comprar. O aplicativo automaticamente adiciona os itens ao carrinho virtual. Posteriormente, vai ser feito o cálculo da quantidade de itens. O aplicativo calcula automaticamente a quantidade de itens no carrinho do cliente, com base nos códigos de barras escaneados. Posteriormente, terá a recomendação da fila. Com base na quantidade de itens no carrinho, o SmartQueue recomenda a fila mais adequada para o cliente de acordo com o tempo médio calculado pelo software para a quantidade de compras daquele cliente. Isso é feito em tempo real, considerando o fluxo de clientes naquele momento específico. Além disso, o cliente também pode acompanhar o tempo de espera de cada fila por meio de totens dispostos na frente de cada um dos caixas. Posteriormente, terá a transição para a fila recomendada, ou seja, o cliente segue as indicações do aplicativo e se dirige à fila escolhida para completar o checkout. Após isso, terá a checagem das compras. Ao chegar na fila escolhida, o funcionário de checagem irá fazer a leitura do QR Code do carrinho e, em seguida, a leitura dos produtos contidos naquele carrinho. Caso a leitura do funcionário coincida com os produtos contidos no carrinho virtual, o cliente acumula descontos no aplicativo que podem ser utilizados em compras futuras. O desconto irá depender da política de funcionamento de cada supermercado. Dessa forma, garantiremos que os produtos pelos clientes são condizentes com os que foram realmente colocados no carrinho, além de incentivar o uso do sistema. Em caso de inconsistência dos produtos na leitura do funcionário do carrinho virtual, o funcionário irá indicar ao cliente como realizar a nova leitura dos produtos que estão realmente no carrinho. Posteriormente, por fim, terá o pagamento eficiente. Após estar com todos os itens checados, o cliente apenas se dirige ao totem de pagamento, apresenta o QR Code do seu carrinho virtual e escolhe a opção de pagamento. E, por último, tem um feedback opcional. Se apenas se o cliente quiser, após o pagamento, ele tem a opção de fornecer um feedback sobre sua experiência pelo próprio aplicativo, contribuindo para a melhoria contínua do sistema. Então, essa abordagem coloca o controle nas mãos dos clientes, permitindo que eles naveguem pelo processo de compra de maneira mais eficiente e evitem longos períodos de espera nas filas dos caixas. O aplicativo SmartQueue não apenas melhora a experiência do cliente, mas também demonstra o compromisso da loja em utilizar a tecnologia de forma inteligente para proporcionar um atendimento mais ágil e personalizado. O processo de operação da nossa solução se dá início com a contratação de uma equipe de engenharia de software e TI para a criação do aplicativo. A partir do momento que a gente obtém, né, aí a ferramenta para a nossa solução, que é esse aplicativo, serão feitos testes de funcionamento da nova dinâmica de compra para a obtenção dos dados iniciais para a implementação no aplicativo. Esses dados iniciais são necessários para que a gente consiga fazer os primeiros testes com essa nova dinâmica de compra que a nossa solução propõe. A partir disso, é necessária a implementação e o fortalecimento da infraestrutura de banco de dados, justamente com a obtenção desses dados iniciais, trabalhado internamente esse banco de dados junto com o próprio aplicativo. E daí em diante se faz necessário algumas adequações físicas aos nossos clientes, como por exemplo a adequação dos carrinhos do mercado conforme as necessidades do software e a reestruturação do layout da loja para adequação às novas dinâmicas de funcionamento. A partir desses tópicos, se pode começar a trabalhar diretamente com o nosso público-alvo. Então, o marketing é a educação do usuário para a familiarização com o novo funcionamento. E a partir disso, podemos iniciar a implementação inicial do projeto. Podemos dar início a essa implementação com o nosso público. Os dados iniciais serão obtidos a partir de testes práticos, simulando o momento que o cliente chega ao caixa até o momento que é feito o pagamento. A simulação irá iniciar o cronômetro a partir do momento em que o cliente chega ao caixa e se inicia a checagem do carrinho pelo funcionário de checagem. Serão simulados diversos cenários, com quantidades diferentes de produtos, número diferente de pessoas na fila e outras situações que possam ocorrer no dia a dia. Uma das maiores verdades atualmente é que tempo significa dinheiro, e um dos nossos maiores propósitos com a criação do SmartQueue é que a tecnologia se alinhe com as necessidades das pessoas no dia a dia. Então, a inovação está aí como um dos nossos maiores pilares mesmo para
realizar todas as ações que a gente está se propondo realizar. Então, a questão de quantidade de itens no carrinho, e isso já usando para direcionar as pessoas para as filas mais assertivas para elas, o uso do banco de dados em tempo real, o uso do feedback do cliente também constantemente para melhoramento do aplicativo, e também toda a integração com os caixas eletrônicos contribui para uma experiência muito melhor para o cliente e muito mais eficiente para o que ele precisa. E agora, falando sobre como nossa solução foi desenvolvida, a gente pode falar um pouco sobre a metodologia PDCA e também quais tipos de recursos foram utilizados em cada uma dessas etapas do PDCA, dividindo esses recursos em transformadores e recursos em transformação. O PDCA se resume como um método de gestão que é muito utilizado no mercado e visa a melhoria contínua de processos. Então, a sigla PDCA significa, o P significa planejar, o D significa executar, o C significa verificar e o A significa agir ou ajustar. E para a primeira fase, assim, dessa metodologia de gestão, a gente planejou, né? Então, usamos questão de estudo de mercado, também pesquisa de identificação das necessidades dos clientes e estratégia de implementação. E os recursos transformadores utilizados nessa fase foi a equipe de desenvolvimento de software, especialista em experiência do mercado e também em experiência do cliente e analistas de mercado. E também para essa mesma fase de planejamento, os recursos em transformação que foram utilizados foram as ideias dos clientes, que a gente já tinha clientes fidelizados, então procurar nossos clientes mais antigos, e os feedbacks desses testes piloto que a gente foi fazendo aos poucos. Para a fase de execução do nosso método, a gente teve aí algumas ações, como o lançamento do beta do aplicativo em algumas filiais que a gente tinha mapeado, e o treinamento de funcionários para o uso e para a orientação dos clientes também em relação a esse uso. E os recursos transformadores dessa fase foi a equipe de lançamento desse beta, né? Os instrutores do treinamento dos funcionários e também a tecnologia do lançamento do beta. E para os recursos em transformação dessa fase de execução foram as respostas iniciais dos clientes e o banco de dados do teste. Dando prosseguimento para a fase de verificação, a gente teve aí coleta de dados dos tempos de espera, com base no beta, né? Os tempos de espera dos clientes e com base nas compras deles, o monitoramento inicial do desempenho e da exatidão do nosso aplicativo, e os feedbacks dos primeiros usuários. E os recursos transformadores utilizados nessa fase de verificação foram os analistas de dados, as ferramentas de análise de feedback dos clientes, né, dos primeiros usuários, e a equipe de suporte ao cliente para estar dando esse retorno aí para o cliente que estava utilizando o nosso teste. E para os recursos em transformação, foi realmente a questão dos comentários dos clientes e os dados de desempenho inicial do nosso beta. Para a nossa quarta e última fase do PDCA, que é a fase de ação, a gente teve alguns ajustes no algoritmo de direcionamento para as filas, né, dos caixas eletrônicos. A gente também teve a expansão para as outras filiais, para dar uma direcionada melhor para os clientes e mais opções também. E também a implementação de melhorias com base nos feedbacks da fase anterior. E falando um pouquinho dos recursos utilizados nessa fase, em questão de recursos transformadores, foram os gestores de projeto, né, acompanhando o nosso projeto aí desde o começo, mas principalmente nesse fim. Também os desenvolvedores para as atualizações e os especialistas em melhoria contínua, para estar dando esse suporte aí nessa melhoria do aplicativo. E os recursos em transformação foram os feedbacks pós-lançamento do aplicativo e os dados de desempenho após as atualizações. Ao analisar os recursos necessários e considerando os benefícios proporcionados pela solução, fica evidente que há uma sólida viabilidade econômica para o cliente. As vantagens apresentadas convergem para os aspectos cruciais que impactam diretamente o desempenho financeiro da operação, tais como redução de custos operacionais. A implementação do Smart Queue não apenas aprimora a eficiência do processo de checkout, mas também resulta em uma redução substancial nos custos operacionais. A otimização desse procedimento implica menor necessidade de funcionários nos caixas, traduzindo-se em economias tangíveis. Aumento da eficiência. Ao minimizar o tempo de espera nas filas, o Smart Queue eleva a eficiência operacional. Essa melhoria não apenas agiliza as transações individuais, mas também contribui para a produtividade global superior, permitindo que a loja processe mais transações em menos tempo. Melhoria na experiência do cliente e fidelização. A redução das filas nos caixas não apenas aprimora a experiência do cliente, mas também estabelece a base para uma fidelização duradoura. Clientes satisfeitos não só são propensos a retornar, mas também a recomendar a loja, impulsionando as vendas a longo prazo. O Smart Queue ainda oferece incentivos adicionais, como descontos e promoções exclusivas para usuários do aplicativo. Aumento da receita. A eficiência aprimorada do processo de checkout não apenas proporciona uma experiência mais fluida, mas também permite que a loja atenda um maior número de clientes em um intervalo de tempo específico. Esse aumento na capacidade de atendimento pode ser traduzido em um notável aumento nas vendas diárias. Manutenção da competitividade. A adoção de soluções inovadoras como o Smart Queue não apenas otimiza as operações, mas também posiciona a loja como moderna e centrada na experiência do cliente. Isso é crucial para manter a competitividade no dinâmico mercado varejista, onde a eficiência operacional é um diferencial significativo. Feedback positivo dos clientes. Clientes que experimentam um processo de compra mais eficiente e conveniente estão inclinados a fornecer feedback positivo. Esse feedback não apenas reforça a imagem positiva da marca, mas também contribui para a lealdade do cliente a longo prazo. Ao confrontarmos o Smart Queue com os objetivos de desempenho, obtemos as seguintes conclusões. Para a produção, o Smart Queue representa
Qualidade. A solução Smart QI busca melhorar a qualidade de serviços ao cliente, reduzindo o tempo de espera nas filas e proporcionando uma experiência de checkout mais eficiente. Velocidade. A principal ênfase na solução é na velocidade, otimizando o processo de checkout ao direcionar os clientes para filas específicas com base na quantidade de itens, reduzindo assim o tempo de espera. Confiabilidade. A integração da tecnologia e a coleta de feedback em tempo real visam melhorar a confiabilidade do sistema, minimizando falhas e garantindo o direcionamento preciso dos clientes. Flexibilidade. A solução é flexível, adaptando-se dinamicamente às condições da loja e às necessidades dos clientes, promovendo uma distribuição eficiente nas filas. Custo. Os custos em implementação e manutenção do sistema se justificam no acentuado aumento do número e rotatividade de clientes, bem como valiosas informações referentes a padrões de comportamento e consumo por parte dos usuários. No que se refere à experiência dos clientes, o Smart QI oferece o melhor custo para os clientes, o valor inestimável do tempo é o maior ganho. Qualidade. A qualidade percebida pelo cliente é melhorada, pois a solução visa proporcionar uma experiência de checkout mais rápida e conveniente. Velocidade. A principal prioridade competitiva para o cliente é a velocidade, e o Smart QI está alinhado com essa necessidade ao reduzir o tempo de espera nas filas. Flexibilidade. A solução oferece flexibilidade ao se ajustar dinamicamente à distribuição nas filas, considerando a quantidade de itens no carrinho de cada cliente. Inovação. A implementação de sistema direcionado, baseado em aplicativo, representa uma inovação que pode diferenciar a loja no mercado, atraindo clientes que valorizam a conveniência tecnológica.